Hoje nós vamos fazer um estudo de recapitulação do conteúdo projeções cartográficas que nós trabalhamos durante esse bimestre. Nós vimos anteriormente que projeção tem como conceito o ato de transferir uma superfície esférica para um plano. Então, toda vez que a gente transfere uma esfera para um plano, nós estamos projetando algo, né? Isso ocorre, essas projeções ocorrem porque para eu confeccionar mapas, qualquer mapa que seja, eu pego esse mapa ele é derivado de uma superfície de 3D e é preciso que nós coloquemos essa superfície em duas dimensões. Então, toda vez que eu coloco uma superfície de três dimensões em uma superfície bidimensional, eu tenho que provocar o quê? Um achatamento. Eu tenho que provocar uma projeção dessa superfície tridimensional para um plano de duas dimensões. Então, projetar significa o quê? Transferir algo. Transferir, no caso, uma superfície que ela é curvilínea, que ela é esférica, que é um geóide, no caso da Terra, para um plano. Então, toda vez que a gente faz isso, não tem como não haver o que? Uma deformação, uma alteração da imagem original. Isso ocorre, né, do que nós vemos no real. Isso ocorre porque não há transferência perfeita de uma superfície tridimensional para uma superfície em duas dimensões. Então, sempre vão ocorrer deformações dentro desse processo. E aí, o uso da projeção, né, o uso mais adequado de uma projeção que tenha menos deformações ou menos problemas para o que eu quero representar vai depender dos meus interesses, tá? Então, via de regra, as projeções são desenvolvidas a partir de três figuras geométricas. O cilindro, né, a primeira figura geométrica que a gente estuda em relação às projeções. Nós temos também o cone, que é o chapéuzinho aqui chinês em volta sobre a Terra, e o plano ou azimute, né, que é um plano projetado em algum ponto específico, não é, do nosso planeta. Então, a projeção cilíndrica é aquela em que a Terra é envolta por um cilindro. Quando a Terra é envolta por um cilindro, o que é que acontece? As regiões do Equador e até o Trópico de Câncer e Capricórnio, elas são tocadas pelo cilindro. Onde a região da Terra é tocada, há uma boa representação, uma representação normal da realidade. À medida em que a gente se afasta da área que o cilindro não toca a Terra, o que é que vai acontecer? Vai haver um ajuste que vai comportar em que? Em deformações das chamadas áreas de altas latitudes. É o que acontece aqui com a Groenlândia, ó, nesse mapa, que é um mapa que foi desenvolvido a partir de uma projeção cilíndrica. A Groenlândia é 8 vezes menor que a América do Sul, mas nessa projeção aparece quase que do mesmo tamanho. Isso ocorre por quê? O que é que a gente observa com os paralelos à medida em que eles se afastam da linha do Equador? Eles vão aumentando o tamanho, promovendo um alargamento, um alongamento dos países de altas latitudes. Quais são os países de altas latitudes? São aqueles que estão acima do Trópico de Câncer ou abaixo do Trópico de Capricórnio, próximo ali do Círculo Polar Ártico ou Antártico. Então nós temos aí países como o Canadá, né, a Rússia, a China, os países nórdicos da Europa Oriental, eles aparecem com um tamanho bem maior. Para se ter uma ideia dessa deformação, a Europa não é desse tamanho, como aparece aqui. Ela foi alongada porque foi desenvolvida, né, as principais projeções que nós temos aí no mercado, como a de Mercator, ela foi desenvolvida a partir do envolvimento da Terra num cilindro. Então, isso provoca uma representação normal, né, do tamanho das áreas representadas na região central e uma deformação, um exagero nas áreas de altas latitudes. A projeção cilíndrica, ela acaba supervalorizando o tamanho de nações consideradas o que desenvolvidas e minimizando o tamanho dos países tropicais, né? Dentre eles o Brasil, a África do Sul, que ficam mais na região central, pois eles não têm o seu tamanho exagerado, como outras regiões aí que aparecem no mapa. Projeção cilíndrica é aquela que representa, né, fielmente o tamanho dos países
nas áreas tropicais, nas áreas centrais, próximas do Equador, e provoca grande deformação nas altas latitudes, que é a região, que são as regiões que o cilindro não toca a esfera. Além da projeção cilíndrica, nós temos a projeção cônica. Projeção cônica é aquela em que a Terra ela é envolvida por um cone, ok? Um cone que é essa figura geométrica aqui, o chapéuzinho chinês. Então, quando a Terra é envolvida sobre um cone, observe as regiões que são bem representadas são as de médias latitudes, que estão entre o Círculo Polar Ártico e o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Antártico no sul e o Trópico de Capricórnio. Então, nessas regiões há uma representação normal, fiel da realidade, e à medida em que a gente se afasta próximo à linha do Equador, como está sendo visualizado aqui nessa imagem, nós temos uma deformação maior desses países ou dessas regiões. Então, as projeções cônicas, elas representam muito bem as áreas de países temperados, que são áreas de países de médias latitudes, tá? Representam fielmente, ou no tamanho normal, esses países e deformam consideravelmente as áreas que estão próximas à linha do Equador, visto que nessas regiões nós não temos a esfera sendo tocada pelo cone. O cone toca a esfera nessas regiões aqui, né? Que são chamadas de regiões de médias latitudes. Nessas regiões de médias latitudes, onde o cone toca a esfera, há uma representação normal da realidade. Além disso, nós temos o plano ou azimute. Tá? O plano é uma reta, né, que onde ela toca a esfera, vai haver uma boa representação da região onde a esfera toca o plano. No caso aqui, esse plano está sobre o Polo Norte. Então, estando projetado sobre o Polo Norte, essa região do Polo Norte ela tem uma boa representação, onde o plano toca a esfera, e à medida em que a gente se afasta da área que o plano toca a esfera, nós temos um aumento de quê? Das deformações. Então, as deformações vêm nas extremidades, né? Visto que nas extremidades nós não temos o plano tocando a esfera. O plano toca a esfera nessa área aqui do Polo Norte, que é onde está sendo projetado o mapa. Então, no Polo Norte nós vamos ter uma representação normal da realidade, aqui na projeção plana, por exemplo, que está incidindo sobre essa região, e à medida que a gente se afasta para as extremidades aqui da esfera, nós temos um alongamento do tamanho dos países, nós temos uma maior deformação. Projeção plana ela é ideal para a chamada navegação aérea, porque ela mostra as distâncias, né, iguais entre os pontos. Ela é um tipo de projeção que a gente chama de equidistante. E ela é muito usada do ponto de vista geopolítico para projetar uma nação, né, no centro do mundo em relação às outras. As outras passam a gravitar em torno da projeção onde o plano vai tocar uma unidade territorial de um país qualquer. Tá? Então, as projeções são desenvolvidas a partir dessas três figuras geométricas. O cilindro, que toca bem as regiões do Equador e entre os trópicos, são representadas no tamanho normal. Né? Há uma deformação na projeção cilíndrica, como a gente está mostrando aqui na figura, a partir das altas latitudes, pois não são tocadas, essa região não é tocada pelo cilindro, então provoca deformações, principalmente nos chamados países desenvolvidos. A projeção cônica é aquela onde a Terra é envolvida por um cone. Né? As regiões de médias latitudes que envolvem, né, o trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico, ou o Trópico de Capricórnio e o Círculo Polar Antártico, tem uma boa representação, né, nessa projeção. Há uma deformação próxima à linha do Equador, que é uma região que o globo não vai tocar o cone. E na projeção plana, como a gente viu, onde o plano tocar a esfera, há uma boa representação dessa região. No caso aqui, o plano está tocando o Polo Norte, ele vai ser representado no tamanho normal. Há uma deformação onde nas extremidades, quanto mais a gente se afasta da área que o plano tangencia a esfera, maiores serão as deformações. As projeções podem ser classificadas também quanto ao tipo. Quanto ao tipo, elas podem ser conformes, equivalentes ou equidistantes. O que é uma projeção conforme? Tá?
conforme, como o próprio nome diz, conforme a projeção que mantém a forma, tá? Há uma preocupação com a forma, mas há uma alteração de quê? Da área. Um exemplo de projeção conforme é a de Mercator, que é essa aqui da esquerda do vídeo de vocês. Essa projeção, observe, o que acontece com os paralelos, ó, a distância dos paralelos, à medida que a gente se afasta da linha do equador, né, que é uma projeção cilíndrica essa aqui. Os paralelos são alongados, distanciados um do outro. O que acontece com o tamanho dos países? Eles estão aumentados propositalmente, tá? Então, ela é uma projeção que se preocupa com o formato dos continentes, mas não se preocupa com a área. Não há uma representação fiel dos países conforme a área que eles têm. Sabe por quê? Porque a Groenlândia aqui, que eu citei anteriormente o exemplo, ela é 8 vezes menor que a América do Sul, mas aqui ela foi alongada pelo distanciamento dos paralelos. Então dá a impressão de que territorialmente a Groenlândia é quase que do mesmo tamanho da América do Sul, mas ela é 8 vezes menor. Então a projeção conforme é aquela que se preocupa com a forma, o formato dos continentes, mas provoca uma alteração na área. Né? Altera a área territorial. Os países não são representados fidedignamente, de acordo com a área, mas há uma preocupação com a forma. E essa forma aqui de projeção é a que nós estamos mais acostumados a visualizar. Nós já nos acostumamos com ela porque ela é a mais popular no mundo. E ela representa, por exemplo, interesses da Europa, porque ela tem uma perspectiva em que a Europa aparece no centro do mundo numa posição superior. Foi usada durante muito tempo para fins ideológicos, nós vamos já falar sobre isso. Então, projeção conforme é aquela que mantém a forma, mas altera o que? A área. Temos também a projeção que é equivalente. Projeção equivalente é aquela que mantém uma preocupação, uma equivalência da área, na representação da área, mas vai alterar o que? A forma. Então, é uma projeção que se preocupa com a representação dos países conforme o seu tamanho, né, real, mas vai alterar a forma, o formato como a gente está acostumado a ver o mundo. Olha aqui, vocês estão acostumados a ver a África bem no centro do mundo, né? A América do Sul no centro do mundo e num tamanho mais alongado, numa perspectiva maior. Estão acostumados a ver a Europa num tamanho menor, a Rússia aqui, a China, o Canadá, a Groenlândia, olha o tamanho aqui da Groenlândia, bem menor do que na representação anterior. Então, a projeção de Peters é uma projeção que a gente chama de equivalente. É aquela que representa os países de acordo com a sua área territorial, sem se preocupar com a forma. O formato do continente ele é deformado. A forma como nós estamos acostumados a ver. Mas ele vai representar bem os países a partir de uma preocupação com a área. Então, projeção equivalente é aquela que mantém a área, mas altera o que? A forma. E, por fim, nós temos a projeção equidistante, que é aquela que se preocupa com a distância entre os pontos. Equi quer dizer igual, distante, distância. É uma projeção que há uma distância igual entre os pontos. Se preocupa com a distância entre os pontos, entre os lugares, alterando a área, bem como a forma, ok? Geralmente a projeção plana, né, a projeção azimutal, é uma projeção do tipo equidistante, já que nós temos a projeção do plano num determinado país e a partir desse país os outros gravitam em torno dele. Então é possível calcular a distância desse país para os demais, ok? Então, algumas questões que nós precisamos rememorar, relembrar aqui nessa revisão. As projeções quase sempre são empregadas para fins ideológicos. A gente diz que todo mapa é ideológico, né? Todo mapa guarda uma finalidade. Quando eu olho para esse primeiro mapa da esquerda, que é a projeção de Mercator, eu vejo que ele atende a interesses de países desenvolvidos. Por quê? Olha, a Europa aqui está no centro do mundo, está num tamanho maior do que o que ela realmente é em termos territoriais. Olha o tamanho do Canadá, dos Estados Unidos, olha o tamanho da Rússia. Foram alongados por conta do distanciamento maior dos paralelos. O que acontece com os países subdesenvolvidos? Parecem menores do que o que eles realmente são. Na verdade, eles estão com uma representação normal, aí, quase normal do seu tamanho, que é a área onde o cilindro toca a esfera, né? Mas eles parecem menor em relação aos demais, porque são esses países desenvolvidos que estão alongados de forma proposital. Eles não estão sendo representados de acordo com o tamanho da sua própria área, ok?
Então, isso é uma representação ideológica. Já na projeção de Peters, o que, que nós temos? Uma preocupação em representar os países de acordo com o tamanho da área. Então, aqui na projeção diminui o tamanho desses países desenvolvidos. Isso faz com que os países subdesenvolvidos tenham uma representação destacada no mapa, reforçando o interesse e a ideologia dos países subdesenvolvidos. Então, a gente pode dizer que a projeção de Mercator, que está à nossa esquerda, atende ao interesse de países subdesenvolvidos, né, notadamente a Europa, Estados Unidos, e o mapa da direita, que é a projeção de Peters, atende ao interesse dos países subdesenvolvidos, porque eles aparecem, né, num tamanho destacado, né? Eles aparecem num tamanho maior, né? Há uma representação deles de acordo com o tamanho da sua área, ok? Então todo mapa ele tem uma finalidade ideológica. De acordo com os interesses que o indivíduo tem, ele vai usar um mapa que lhe convém. Então, se eu moro em um país subdesenvolvido, interessante que nós tivéssemos projeções que valorizassem o tamanho, né, a importância dos países dessa região, como, por exemplo, a projeção de Peters. Como nós somos colonizados pelos europeus, é muito comum a gente ter uma visão de mundo do mapa que é apresentado aí à esquerda, porque a projeção de Mercator foi a primeira grande projeção que foi mundializada e ainda hoje é muito utilizada em panfletos, informativos, em livros, em revistas, na atividade comercial, industrial, de lazer, de turismo. Por isso que nosso olhar é acostumado com essa projeção, que valoriza uma ideia de Europa no centro do mundo, dos países desenvolvidos com um tamanho maior e com uma visão de superioridade. Tá? Então, a adoção do tipo de projeção depende de quê? Da finalidade. Né? Tá? Se eu tenho uma agência de turismo, né, e recebo pessoas de vários países, né, ou envio pessoas para diversas regiões do mundo, eu vou usar quase sempre essa projeção de Mercator, porque ela é usualmente conhecida no mundo inteiro, tá? Se eu quero discutir a importância dos países da América Latina, da África, num contexto mundial, eu vou usar a projeção de Peters, porque ela vai ser adequada para essa finalidade. Ela vai mostrar uma América Latina, uma África, num tamanho destacado em relação aos outros países. Então, é a finalidade, é o uso que vai determinar. Então, historicamente, nós somos envolvidos com essa projeção, que é a projeção de Mercator. Por quê? Porque o interesse europeu era que nós tivéssemos uma visão de mundo a partir da Europa, a partir dos países desenvolvidos, e não uma visão de mundo a partir dos países subdesenvolvidos. Isso passou a mudar a partir de 70, quando Peters, né, inovou com essa projeção, mostrando que era possível destacar os países subdesenvolvidos, projetando cada unidade territorial do mundo a partir do seu tamanho real. Então, isso diminui o tamanho dos países desenvolvidos na projeção anterior e aumenta o tamanho dos países subdesenvolvidos, dando um destaque maior, dando uma ideia de que eles estão no centro do mundo e num tamanho diferenciado. Então, a projeção, o mapa, é uma forma de ver o mundo e é utilizada amplamente em diversas atividades, tais como a comercial, a acadêmica. Interessante nessa questão da acadêmica, na China, por exemplo, os mapas dos livros didáticos colocam a China no centro do mundo, tá? E todos os países gravitam em torno, não é, da China. E o governo de lá faz isso para mostrar a importância, né, do país para o mundo, para gerar uma identidade, para que os cidadãos reconheçam que a China é uma potência, que a China é um país importante dentro do cenário geopolítico internacional. Então, o uso é uma forma de ver o mundo. Você pode ter um mapa de ponta cabeça, que ele vai estar correto também. A forma que nós temos de ver o mundo do mapa da projeção de Mercator é o que nós fomos acostumados, tá? Mas a gente pode muito bem ser acostumado a ver o mundo na perspectiva da projeção de Peters, né, que é um mapa diferenciado que vai dar ênfase a países subdesenvolvidos. A finalidade, o uso, vai depender do fim que eu quero. Se eu quero discutir o mundo subdesenvolvido, se eu quero discutir, repensar as estruturas de poder, eu uso a projeção de Peters. Se eu quero legitimar os interesses de países desenvolvidos, eu uso a projeção de Mercator. Quero desejar a todos uma boa avaliação de recuperação.